Bom dia, gente, para todos. Eu não falei bom dia para todos ainda que estão aqui. Sejam todos bem-vindos, né? Nós já acabaram as nossas férias e retornamos às nossas aulas online novamente, né? Infelizmente, a gente ainda não sabe quando que nós iremos retornar para a escola. Mas enquanto não retornamos para a escola, nós continuamos aqui, certo? E nós vamos, então, corrigir da última aula que nós tivemos. Eu expliquei para vocês ali Deixa eu me lembrar aqui, gente. Os modificadores dos substantivos. Os modificadores dos substantivos, então eu preciso corrigir ali as páginas 36, 37, 38 e 39, da página 36 até a página 39 da apostila, tá? Aí depois eu corrijo a atividade suplementar de vocês, tá? Mas feliz novamente, mesmo que eu não estou vendo vocês, né? Mas feliz de estar aqui mais uma vez, né, com vocês. Certo, gente? Vamos lá então para correção dessas atividades? Muito bem. Vamos então lá para a página 36 do livro. Eu vou compartilhar aqui para nós começarmos a correção. Só um pouquinho, eu vou ter que retomar um pouquinho aqui, só um minutinho, só um minutinho. Deixa eu fazer um. Eu acho que eu estou na página. Não, não é essa página aqui. Eu vou voltar um pouquinho, porque eu achei que já tivesse corrigido essas atividades. Página 36, essa daqui, gente. Nessa página aqui, 36, deixa eu só aumentar um pouquinho para a gente conseguir enxergar aqui. Ok? Eu acredito que todos vocês já estão. Ali lembrando do conteúdo que nós vimos na aula anterior, os modificadores dos substantivos, né? Que são os adjuntos adnominais. E ali os adjuntos adnominais, eles têm a função das classes gramaticais, que são os adjetivos, a locução adjetiva, o artigo, o numeral e o pronome. Eles funcionam como adjuntos adnominais. E você vai observar sempre antes ou depois de cada substantivo, esses modificadores, ok? E dependendo, igual aqui nós temos nessa página 36, que vocês já viram, se o adjetivo vem antes ou se o adjetivo vem depois, ele pode mudar o significado, tá? Então, eu gostaria que vocês estivessem revendo a aula anterior, que da explicação aqui desse conteúdo, e para vocês estarem lembrando esse conteúdo certinho, certo? Nossa, gente, eu falei certinho e certo, olha só. A professora tá ficando maluca, né? Então, vamos lá ali no exercício 1 da página 36. A seguinte informação foi extraída do infográfico que abre este capítulo. 27% das mulheres são as únicas responsáveis pelas finanças da casa. Já os homens que gerem sozinhos as despesas somam 45% do total. A letra A, aqui então, essa primeira questão, da número 1, que relação a conjunção já estabelece com o período anterior? Indique outra palavra ou expressão que possa substituí-la. Então, qual é a relação da conjunção já?
Então, ali já nesse contexto que nós acabamos de ler, ele foi empregado, foi usado com o sentido de introduzir outra perspectiva sobre uma mesma situação. E ela pode ser substituída por outro lado, ok? Não sei se vocês estão copiando, eu vou ditar um pouco mais devagar, então, para que vocês consigam escrever a resposta. Já nesse contexto, não tem noção temporal. Não tem noção temporal. Foi usado com o sentido de introduzir. Foi usado com o sentido de introduzir outra perspectiva sobre uma mesma situação. Sobre uma mesma situação. E pode ser substituído. E pode ser substituído por. E aí vocês colocam entre aspas, por outro lado. E pode ser substituído por outro lado. Ok? Agora, eu não sei se eu posso continuar, eu acredito que sim, que vocês já tenham conseguido. Ok, colegas. Vamos lá, novamente, isso. A letra B da número 1, na frase já... Só um minutinho, então, gente, peraí. Espero sim. Então, vamos lá, repetindo ali a resposta. Já nesse contexto, não tem noção temporal e foi usado com o sentido de introduzir outra perspectiva sobre uma mesma situação. Sobre uma mesma situação. Pode ser substituído por outro lado. Coloquem entre aspas essa expressão, por outro lado. Correto? Ok, então agora eu vou para a letra B. Na frase, já os homens que gerem sozinhos as despesas somam 45% do total. Qual é o sujeito da forma verbal somam? Que palavra funciona como núcleo desse sujeito? O sujeito dessa oração ali é os homens que gerem sozinhos as despesas. Então, está aqui, ó, os homens que gerem sozinhos as despesas. Isso aqui é o sujeito dessa oração, tá? Do verbo somam. Então, podem copiar aqui essa parte. Os homens que gerem sozinhos as despesas. E ali ainda temos uma outra pergunta. Que palavra funciona como núcleo desse sujeito? O núcleo do sujeito ali é o substantivo homens, que é a palavra principal, é sobre os homens de que está se falando, ok? Então, aqui o sujeito da oração, vou repetir, os homens que gerem sozinhos as despesas e o núcleo do sujeito é o substantivo homens, certo? Vamos então agora para outra página. Agora aqui a letra C do exercício 1. Continuando ali. De acordo com o contexto, como podemos classificar a oração que gerem sozinhos as despesas? Que termo ela modifica? Quando nós
usamos aqui, que gerem sozinhos as despesas, ela está restringindo o significado da oração anterior, da palavra anterior, do significado da palavra homem ali, né? Então, ela trata-se de uma oração subordinada adjetiva. Então, vocês podem colocar aqui. Como podemos classificar a oração? Oração subordinada adjetiva. Podem colocar. Oração subordinada adjetiva que restringe, né? Que restringe, ou seja, ela não explica, que restringe o significado do substantivo homem. Ok? Então, aqui vocês vão colocar, trata-se de uma oração subordinada adjetiva que restringe o significado do substantivo homem. Ok, gente? Continuando ali, então, na número 2. A número 2, estamos sujeitos a um mundo financeiro muito mais complexo que os das gerações anteriores. Sobre essa oração extraída do texto do caderno de educação financeira, responda: qual é o seu sujeito? Então, ali nós temos a oração: estamos sujeitos a um mundo financeiro muito mais complexo que o das gerações anteriores. Aqui nós temos um sujeito oculto e representado pelo pronome nós, ok? Quem estamos? Nós, sujeito oculto, ou pode ser chamado de sujeito elíptico também, tá? Ou pode ser também sujeito desinencial. Então, nós vamos colocar aqui sujeito oculto, representado pelo pronome nós. Sujeito oculto, representado pelo pronome nós. Agora aqui a letra B. Em que geração o autor do texto se coloca? Quando ele usa ali a primeira pessoa do plural, ele se coloca na geração atual, tá? Então, ali, por usar a primeira pessoa do plural, ele se coloca na geração atual. Podem colocar. Por usar a primeira pessoa do plural, o autor se coloca na geração atual. Certo? Agora vamos aqui para a letra C. Qual é a função sintática do segmento ao mundo financeiro muito mais complexo que o das gerações anteriores? Qual é o núcleo dele? Como esse núcleo é modificado pelos demais elementos? Então, aqui nós temos 3 perguntas, né? A primeira, qual é a função sintática desse segmento? Ele funciona como complemento nominal. Então, nós vamos colocar aqui, ele funciona como complemento nominal. Funciona como complemento nominal. Aí tá a segunda pergunta, qual é o núcleo dele? O núcleo é o substantivo mundo, mundo, ok? O núcleo é o substantivo mundo, que ali ele é modificado pelo adjetivo financeiro, tá? Como esse núcleo é modificado pelos demais elementos? Não sei se vocês já colocaram para passar a segunda, a última resposta aqui. Então, ali, a primeira pergunta, ela funciona como complemento nominal. O núcleo do sujeito, o núcleo desse complemento é o substantivo mundo. E ele é modificado pelo adjetivo financeiro. Ele é modificado pelo adjetivo financeiro. E por termos de comparação, para evidenciar a complexidade do mundo, financeiro atual.
ok? E por termos de comparação, eu vou repetir tudo. Esse segmento funciona como complemento nominal e o núcleo é o substantivo mundo. E respondendo já a última pergunta ali, modificado pelo adjetivo financeiro, e por termos de comparação, para evidenciar a complexidade, do mundo financeiro atual. Isso ele está dizendo que é mais complexo do que o mundo financeiro de alguns anos atrás, ok, gente? Podemos continuar agora? Sim? Ok, vamos lá então. Deixa eu só dar uma observada aqui. Muito bem. Vamos lá então aqui para a número 3. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver a página que eu estou ali. 37, exercício 3, ok? Número 13, releia esta outra passagem do texto. É bem verdade que nem todos os sonhos envolvem necessariamente a utilização de recursos financeiros. Você pode sonhar com um mundo mais humano, pode almejar estreitar o seu relacionamento com sua família, sonhar em retomar uma velha amizade que se desgastou com o tempo. No entanto, existem sonhos que precisam de recursos financeiros para sua realização. Por exemplo, levar um ente querido a um bom restaurante, fazer uma viagem, comprar um carro ou um imóvel, adquirir um computador ou um celular de última geração. Então, ali nessa primeira questão da número 3, na letra A, que sentido a locução conjuntiva, no entanto, produz nesse texto? Então, ali, ela introduz ali uma sequência que exprime uma ideia contrária à pressuposta a partir da sequência anterior, né? Então, ali, enquanto ações que não dependem de dinheiro, ações que dependem de dinheiro e muito, não é, gente? Então, nós podemos colocar assim a resposta aqui. Introduz uma sequência que exprime ideia contrária introduz uma sequência que exprime ideia contrária ao que foi dito anteriormente. Ok? Agora, só vocês observarem ali, não precisam colocar que, enquanto há sonhos que não dependem de dinheiro, existem outros sonhos que dependem sim de dinheiro, tá? Agora, aqui na letra B, como estão caracterizados no segundo período os substantivos mundo, relacionamento e amizade? A que se referem essas caracterizações? Esses 3 substantivos aqui, mundo, relacionamento e amizade, eles referem-se a sonhos que independem de dinheiro e são caracterizados de forma a evidenciar situações positivas, um mundo mais humano, certo? Então, podemos colocar ali. Esses substantivos se referem a sonhos, que não dependem de dinheiro.
e são caracterizados de forma a evidenciar situações positivas. Então, quais seriam essas situações positivas que nós podemos observar ali? Então, seria um mundo mais humano, um bom relacionamento com a família, podemos observar também a retomada de uma velha amizade que talvez tenha se desgastado com o tempo, tá? Então, tudo isso ali essas situações positivas, mais humanas, correto? Agora nós vamos... Eu vou repetir, não sei se é isso, deixa eu só observar aqui. Sim, vou repetir. Esses substantivos se referem a sonhos que não dependem de dinheiro. Esses substantivos se referem a sonhos que não dependem de dinheiro e são caracterizados de forma a evidenciar situações positivas. E são caracterizados de forma a evidenciar situações positivas. E essas situações positivas ali não há necessidade de colocar, mas se vocês quiserem colocar, ok? Um mundo mais um mundo mais humano. Um bom relacionamento com a família, tá? Ok? Vamos para a próxima página, então. Agora, ali na página 38. Só colocar aqui. Vamos ali, nós temos o recapitulando aqui, né? Que vocês vão observar os substantivos ou os vocábulos com valor de substantivo, né? São palavras que nomeiam seres, podem estar presentes em várias funções sintáticas, como as de sujeito, objeto e complemento nominal, que são funções substantivas. Tem o desejo de mudanças, né? Então, aqui está completando o significado do substantivo desejo e exerce a função de complemento nominal. Substantivos podem aparecer sozinhos em uma frase ou acompanhados de modificadores, formando chamados sintagmas nominais. Então, olha, ser feliz é o meu grande desejo. Aqui temos o sintagma nominal, meu grande desejo. Entre os termos que modificam substantivos estão os adjuntos adnominais e as orações subordinadas adjetivas. Esses adjuntos são artigos, adjetivos ou outras palavras com valor adjetivo, e as orações em questão são as que assumem o valor de adjetivos, explicando ou restringindo os sentidos desses substantivos, né? Então, temos aqui um grande desejo é a felicidade. Um e grande são adjuntos adnominais do substantivo desejo, né? Aqui temos um pronome definido, grande um adjetivo, e aqui o grande desejo, que alimento é ser feliz. Esse que alimento é ser feliz, no sentido de alimentar, de sentir vontade, desejo, né? Uma oração adjetiva restritiva, restringe o termo que veio antes, porque não está necessariamente especificado ali nessa oração. Relembrando as funções substantivas vistas na página 35, né? Sujeito, termo da oração sobre o qual trata o predicado e com o qual o verbo concorda, né? Então, sujeito da oração, aqui Marcela vive em Londres. Quem vive em Londres? Marcela. O adjunto adnominal, que nós acabamos de ver ali, são termos que acompanham o substantivo e que podem modificá-lo de modo a produzir diferentes sentidos. Então, eles exercem a função de artigo, adjetivo, numeral, pronome, e locução adjetiva também. Aqui tem um amigo, é um artigo, acompanha o substantivo amigo.
Objeto, nós aprendemos lá os verbos transitivos direto e indireto, objeto indireto, né? Objeto direto é o complemento sem preposição e o objeto indireto é o complemento com preposição. Complemento nominal completa o significado de um nome, né? O amor dos amigos, o amor de quem? Dos amigos, completa o significado do substantivo amor. Agente da passiva, né? É aquele que pratica, que recebe a ação do verbo. Então, aqui nós temos um exemplo. O livro foi escrito por mim. O livro é o sujeito da oração, mas ele não pratica essa ação, ele recebe uma ação, tá? Aqui por mim, representado pelo pronome eu, então eu escrevi o livro, né? Aposto é o termo da oração que se liga ao substantivo ou palavra de valor equivalente para explicá-la ou especificá-la. Então, aqui nós temos João, um grande amigo. Um grande amigo está entre vírgulas, está explicando quem é o João. Isso daqui é o aposto, ok? E o vocativo são termos independentes usados para chamar por alguém, evocar por alguém. Aqui, Luísa e Michele, obrigada pela ajuda. Está falando com a Luísa e com a Michele. Quando você chama por alguém, ou né, quando você vai evocar a Deus, né? Deus, né? Por que me desamparastes? Ok? Então, aqui são o resumo desse capítulo. Agora, nesse primeiro exercício, o período a seguir será explorado nas questões 1 e 2. O Brasil jovem necessita de incentivos. Classifique os termos destacados nesse período. O e jovem referem-se ao substantivo Brasil. O é um artigo, jovem é um adjetivo, mas aqui eles exercem a função de adjunto adnominal. Então, você vai colocar aqui que o e jovem são adjuntos adnominais do substantivo Brasil e de incentivos está completando o significado do verbo necessitar. Então, aqui o objeto indireto, ok? Então, vocês podem colocar ali. O e jovem são adjuntos adnominais de incentivos, objeto indireto, ok? Objeto indireto. Colocaram, gente? O e jovem são adjuntos adnominais do substantivo Brasil e de incentivos completa o significado do verbo necessitar. Quem necessita, necessita de alguma coisa, então aqui ele é um objeto indireto porque nós temos uma preposição, correto? Eu vou dar um pause agora para eu conversar um pouquinho com vocês, que eu estou com saudades, tá, gente? E ver ali se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem alguma coisa que vocês não tenham entendido.